Falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos podem se sentar, por favor. Estamos no tempo pascal, e até hoje com excelente frequência dado ser o segundo domingo da Páscoa, aquele que o pessoal que está um pouco cansado de todas as festividades geralmente não vê. Mas no tempo pascal, nós abrimos as nossas liturgias sempre com uma afirmação que diz: Aleluia, Cristo ressuscitou. E essa é uma saudação muito antiga, ela vem desde as liturgias mais antigas. O mistério pascal é justamente o mistério dos primeiros cristãos, quando eles saem pelo mundo com a alegria da ressurreição. E eles já diziam, desde os tempos da igreja primitiva, Aleluia, Christos anesti, que significa Cristo ressuscitou. Mas tirando essa alegria pascal, das flores e frutos e belas pinturas, e a igreja bonita e decorada, e dourado, e ouro e brocado, e toda essa alegria característica, vamos elaborar um pensamento agora. Toda vez que nós expressamos essa alegria pascal, com frases, com canções, com hinos, nós estamos comemorando, estamos comemorando com milhões de pessoas, mas nós estamos afirmando que um homem que viveu há 2000 anos era filho de Deus e que era Deus ele mesmo. Esse homem foi flagelado e morreu. Esse homem ressuscitou, o corpo dele voltou à vida. Apareceu ressuscitado a diversas pessoas, depois foi para o céu e ascendeu. Ou seja, o corpo dele transmutou para outra existência. Com todo respeito, nada disso faz nenhum sentido. Aliás, toda essa história é muito difícil de alguém acreditar, porque ela desafia as leis do tempo e do espaço, de tal modo que se alguém dissesse aqui hoje para mim, ou para vocês, que um líder religioso do nosso tempo, seja ele, sei lá, Madre Teresa, algum yogi, alguma pessoa dessas aí, morreu e ressuscitou, com certeza nós duvidaríamos. Nós diríamos que isso foi algum tipo de trapaça ou armação. Portanto, não venham me dizer, como criou-se esse pensamento na cabeça de muita gente, que São Tomé era um pobre coitado de pouca fé, como ele era idiota e não acreditou. São as mesmas pessoas que dizem, gente, como é que esses mesmos judeus que aclamaram Jesus depois vieram e mataram? Na verdade, Tomé reage como qualquer um de nós reagiria na mesma situação em relação à fé. Tomé somos nós. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já passou por algum momento em que vocês questionaram sua fé e o porquê de todas essas coisas que a gente vem fazer aqui na igreja. Pensou em deixar tudo para trás e ir embora. Então a questão aqui não é se nós acreditamos ou não no mistério pascal, e sim como que nós acreditamos no mistério pascal e como que as nossas vidas passam a ter sentido por causa desse mistério. Porque a dúvida, duvidar, ter medo, não acreditar, isso é natural. Porque essa história, a história cristã, a história do relato que nós ouvimos aqui, a história da ressurreição, esse grande mistério, vai muito além do nosso entendimento. Dúvidas são naturais. O problema é que a nossa mentalidade moderna, em alguns casos pós-moderna, exige para tudo uma explicação detalhada e definida, uma literalidade e uma compatibilidade com a ciência como a gente a entende. Ou seja, na nossa cabeça formatada, na nossa sociedade nos dias de hoje, tudo tem que seguir, ser compatível com regras, com normas e com procedimentos.
a fé precisa ser encaixada em uma definição científica dos eventos ocorridos na vida de Jesus. E aí, você crê? Porque para aquele povo, aqueles que saíram proclamando a ressurreição, aquele povo pré-moderno, crer não significava acreditar numa série de declarações dogmáticas, e sim confiar. Crer não era algo que você fazia com a cabeça, e sim com os sentimentos, com o coração, como a gente diz em metáfora. Crer era confiar. Portanto, aqueles bem-aventurados que seguiram a Jesus sem terem visto, proclamando Christus Anesti, que ouviram a mensagem de Pedro em Atos e que creram, essas pessoas não buscavam, como a gente tenta, principalmente nos nossos momentos de dúvida, explicar a ressurreição através das leis da física, ou colocá-la em paralelo a outros eventos contemporâneos. Eles apenas confiavam. Algo em seus corações lhes dizia que valia a pena colocar sua fé ali, colocar sua esperança e proclamar esse mistério que ninguém, nem eu, nem nenhum de vocês vai saber explicar. Porque eu mesmo não sei explicar os porquês da ressurreição. Não me perguntem, eu não tenho argumentos para defender a veracidade ou a literalidade da ressurreição. Porém, algo no meu coração me diz que isso que nós ouvimos são boas novas. São boas novas que nos emocionam. E são boas novas que nos tornam seres humanos melhores do que éramos quando nós não acreditávamos. Isso tudo faz sentido para mim, porque há algo em mim que de maneira especial me toca toda vez que eu penso em Cristo e na ressurreição. E isso me faz refletir e seguir adiante. Vejam só, o autor de 1 Pedro fala para a gente hoje de uma maneira muito semelhante a isso que eu estou tentando construir aqui. Para ele, a consequência da ressurreição é nos fazer renascer para uma esperança viva, uma esperança, não uma herança que não se corrompe, que não se mancha e que não murcha. Essa boa nova da ressurreição é que nos compele a viver com alegria, confiando que no tempo de Deus, no Kairos de Deus, aquele que nós amamos sem haver visto, Jesus, nos trará salvação. E é essa a boa fé da qual nós precisamos nos alimentar. Naquela pia batismal, todos nós que somos batizados fomos feitos missionários dessa fé. Embora algumas pessoas aqui são mais missionárias que os outros, porque são missionárias em tempo integral. Mas todos nós devemos carregar esse anúncio de nova vida que a ressurreição do Cristo nos traz. E todos nós precisamos ser tocados por essa emoção, que é a fé, que é traduzida na fé, e que se manifesta em quê? Em esperança. Pois é essa esperança que nos capacita para caminhar adiante e continuar a proclamar o reino de Deus. Um reino onde os cativos são libertos, os oprimidos são ajudados, os pobres são curados e todas as pessoas são feitas verdadeiramente filhas de Deus. Sabe por quê? Porque assim como racionalmente na nossa cabeça é muito difícil explicar a ressurreição, como isso aconteceu, também é racionalmente impossível a gente dizer que proclamamos um mundo onde não haverá crime, não haverá guerra e não haverá dor. E mesmo assim nós seguimos adiante na esperança, sempre na esperança, de que o reino de Deus está próximo. Voltemos a Tomé. Tomé duvidou, sim. Tomé foi como um de nós. Não tenha medo de duvidar.
Sabe por quê? Não tenha medo de ser condenado e castigado, porque quem condena e quem castiga são os seres humanos. Os seres humanos que deram a Tomé o apelido daquele que duvida. Os seres humanos criaram provérbios colocando nele essa falta de fé. Mas Jesus não deixou Tomé para trás. Em meio à sua dúvida, Jesus voltou. Ele não precisava ter voltado, mas ele voltou. E voltou a Tomé para mostrar: olha, estou aqui. E anunciou para ele exatamente o que ele já havia anunciado para todos os outros. Por quê? Porque Jesus não deixa ninguém para trás. Ninguém fica de fora da graça de Deus. E o que Jesus anunciou para aqueles discípulos, ele continua a anunciar para todos nós. Ainda que nós estejamos em meio a dúvidas, ainda que nós estejamos engatinhando na fé, ainda que nós estejamos presos à literalidade, porque nós estamos aprendendo a transformar nossa fé em confiança, nossa fé em esperança, a dar um salto de qualidade na nossa fé, confiando que no tempo de Deus a salvação virá para todo o povo e para todas as criaturas. Mas mesmo assim, Jesus deixou um mandato com aqueles seus discípulos e nos deixa este mesmo mandato hoje. E o mandato é este: a paz do Senhor esteja sempre sobre nós. Essa paz, que no Antigo Testamento é chamada de Shalom, no Novo Testamento ela é traduzida pelo conceito de reino de Deus. É a paz que transcende todo entendimento. O outro mandato é que o Espírito Santo, um outro advogado, um outro confortador, está sobre nós, a igreja, e nos guia adiante, depositando nos nossos corações essa chama que nos faz confiar que tudo isso que nós estamos fazendo faz sentido e nos torna melhores. E o outro mandato é o perdão dos pecados, o perdão mútuo dos nossos pecados, nós nos perdoando mutuamente e nos reconciliando, e isso nós devemos proclamar a todo tempo, porque nós somos todos Deus, e Deus nos criou para a comunhão, para a comunidade, para a reconciliação. Paz que transcende o entendimento, fé que transcende o entendimento, comunhão que transcende o entendimento, ressurreição que está além do nosso entendimento. Tudo isso traduzido em ações de justiça e ações de misericórdia. É esse que é o mistério pascal. É essa que é a ordem, o mandato que está sobre nós. É isso que nos capacita a seguir adiante e confiar na transformação de todas as coisas. Deus misericordioso, mantém